Olá! Hoje eu vou estar contando para vocês como foi meu diagnóstico, onde eu encontrei a profissional, quanto que foi e como eu me senti depois do resultado. Quem que pode dar o diagnóstico de autismo? São os neurologistas ou psiquiatras, mas existem especializações e cursos sobre o autismo. Então eu procurei uma médica que tivesse essa especialização em TEA, pois eu não queria correr o risco de ter um diagnóstico errado, o que infelizmente pode acontecer. Pesquisei bastante na internet e encontrei uma médica que, além de ter essa especialização, também é autista nível 1, o que me deixou mais à vontade para me abrir e conversar com ela. O atendimento ele foi online, pois ela é de outro estado, mas não tem problema não ser presencial. O importante é que o profissional possa te ver. Ela me fez várias perguntas, como foi a minha gestação de quando a minha mãe estava grávida de mim, como que foi o parto, como que eu era na infância, o que me levou a desconfiar que eu era autista, entre outras perguntas. Eu tô passando aqui para vocês um resumo, até porque cada profissional pode ter uma abordagem diferente. Se você puder conversar com seu pai ou com sua mãe sobre como você era quando criança, se fazia alguma coisa que eles consideravam diferente, é bem importante. Vai trazer mais precisão para a avaliação do médico. Outra coisa bem importante é você ser sincero e honesto nas respostas. Não fique com vergonha de ser quem você é e nem tentando mostrar algo diferente. Depois que terminou a conversa, ela me diagnosticou como autista e mente hiperativa, mas disse que devíamos aguardar o resultado do teste para ter a confirmação. Foram 2 testes que eu fiz, o do autismo e do TDAH. Eu levei mais ou menos umas 3 horas para responder todas as perguntas. Eram muitas perguntas, todas de múltipla escolha, e eu procurei fazer com calma para não marcar nenhuma resposta equivocada. É bem importante que você não tenha pressa na hora de fazer os testes. Mesmo que esteja ansioso para o resultado, faça com calma, para você não acabar respondendo algo que não tem nada a ver com você. Seja verdadeiro em todas as suas respostas. Às vezes dá vontade da gente colocar o que a gente gostaria de ser, mas precisamos responder de forma realista para o resultado sair correto. Agora vamos para os valores. Na época, há um ano atrás, em dezembro de 2023, eu paguei R$1.000, que podia ser parcelado no cartão de crédito, mas encontrei outros profissionais que cobravam 2.000, 3.000, algumas que nem parcelavam. Mas o valor que cada um cobra não significa que o que cobra mais alto é um profissional melhor, o que cobra um valor inferior é um profissional ruim. Não, uma coisa não tá ligada à outra, tá? Mas você também pode fazer isso pelo SUS. Eu poderia ter feito pelo SUS, porque eu não tenho plano de saúde, mas eu não quis por causa que é bem demorado. Primeiro você vai passar por uma consulta com o clínico geral, para daí ele te encaminhar para o especialista, aí você vai entrar numa fila de espera que leva mais ou menos uns 5 anos até te chamarem. E como que eu acabei sabendo, né, dessa informação? Foi através de um amigo que também é autista nível 1, que ele fez a consulta pelo SUS para ele, para a filha e para a esposa. Daí, casualmente, né, os 3 foram diagnosticados como autista. Daí, em 48 horas, o resultado dos meus testes saiu e eu fui diagnosticada com TEA nível 1 de suporte. Eu registrei o resultado bem completo. Ali explica o resultado não só em palavras, mas também em gráficos. E a doutora passou algumas terapias específicas para quem tem autismo. Daí, em outro vídeo, eu vou estar falando mais sobre essas terapias, explicando sobre cada uma delas. Como que eu me senti depois do resultado? No primeiro momento, eu fiquei feliz porque finalmente descobri porque eu era diferente e tive uma sensação de liberdade, mas em seguida comecei a questionar a Deus por que eu tinha nascido com isso. Não por uma questão de preconceito, mas por não querer ter as dificuldades que estão ligadas ao autismo. Senti raiva por ser autista, não queria ser autista, fiquei bem abalada, como se eu tivesse perdido o chão de debaixo dos meus pés. Fiquei muito triste, chorei por mais ou menos uns 2 meses, foi uma fase bem difícil para mim. Porque eu tive que aprender a me aceitar como eu era, com as minhas qualidades e com as dificuldades que eu tenho, e aprender a me amar do jeito que eu sou. Eu vejo o diagnóstico como algo super importante, porque através dele você conseguirá se conhecer melhor, se entender mais. E se você desconfia que tem autismo, TDAH ou qualquer outra neurodivergência, vá atrás do seu diagnóstico. Mas pesquise sobre o assunto antes, procure entender o que é, porque às vezes a gente pode ter características semelhantes à do autismo e não ser autista, por exemplo.
Para uma pessoa ser autista, ela precisa estar dentro dos critérios do DSM-5, ou seja, não é porque eu me identifico com uma, duas ou três características que eu sou autista, mas é um conjunto de características e não somente pela quantidade de características, mas essas características também precisam trazer prejuízo para o indivíduo, como, por exemplo, prejuízo na comunicação, na interação social, comportamentos restritos e repetitivos e por aí vai. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até a próxima!